Hi, this is Teacher Luana. Hoje eu tô aqui com mais algumas dicas para melhorar o inglês e hoje a gente vai falar sobre writing, como melhorar a escrita no inglês. Of course, a primeira coisa que vai ajudar a melhorar o seu writing is reading. Quanto mais você lê, mais fácil você vai conseguir construir textos, você vai ter exemplos muito bons. Ler ajuda a adquirir vocabulário, tirar dúvidas de gramática e tudo isso. Então, quanto mais você lê, melhor vai ficar a sua escrita. Constructing sentences, construção de frases. Comece de forma simples, criando frases isoladas, e aí comece a brincar com tempos verbais, reescreva a mesma frase no passado, no futuro, no presente, vai brincando dessa forma. Pegue frases prontas na internet, a gente chama de prompts, que são coisas que vão te ajudar a desenvolver uma história. Uma ideia, pegue uma ideia, uma frase já pronta e continue a escrever dali, com a sua própria ideia, comece a imaginar, sem se preocupar muito se está certo, se está errado, o importante é praticar. O primeiro passo é sentar e escrever, tentar, sem se preocupar com erros. Não se preocupe em escrever nada sofisticado, preocupe-se em manter tudo o mais simples e claro possível. O seu objetivo é passar a mensagem de forma mais clara. Imagine, tudo que você for escrever, imagine que você está escrevendo para uma criança de 5 anos. Então você precisa escrever da forma mais simples e sucinta possível, sem enrolar e colocar palavras desnecessárias ali no meio. Constructing coherent paragraphs. Então, construindo parágrafos coerentes. Primeiro, você sempre vai começar com uma topic sentence. O que é isso? É aquela frase que vai ditar o tema do seu texto, do que quer que você esteja escrevendo. Então, logo lá no começo do texto, você já vai dizer para o seu leitor sobre o que é que ele vai ler no seu texto. Você já vai ditar o tema logo ali no começo. E sempre é legal no seu texto, seus parágrafos. É sempre bom que os seus parágrafos tenham uma sequência. Então, first, o que aconteceu primeiro? Second, next, then. Use palavras como essa para dar sequência no texto, sequência nos fatos. No próximo parágrafo, você quer dar mais detalhes, more details sobre o que é que você vai falar, about what you're gonna say. Então, dê um exemplo, uma situação exemplo que aconteceu. Próximo, supporting your idea. No próximo parágrafo você vai querer suportar a sua ideia. Então, quais são os fatos que apoiam a sua ideia? Supporting ideas. Você vai escrever algumas supporting ideas e, por final, para fechar o seu texto, conclusion. Tente sempre uma estrutura básica de como começar uma dissertação, como começar um texto ou até um e-mail. Primeiro você introduz o tópico, depois você dá exemplos sobre o tópico, sobre a situação, depois você dá ideias de apoio ao seu tópico e, por fim, a conclusão do seu texto. Sempre dando sequência das ações. Se usou o tempo verbal no presente, continua no presente. Cuidado para não fazer muita mistura. Sempre atenção aos verbos, atenção às preposições. Use bastante o ponto. Então, cuidado para não ter um parágrafo sem ponto. Um parágrafo? Por que eu fico falando parágrafo? Cuidado para não ter um parágrafo sem vírgula ou sem pontos. É importante criar frases curtas. Quanto mais curtas as suas frases, mais clareza vai ter o seu texto, mais fácil fica para o leitor entender, mais objetivo e direto ao ponto. Às vezes a gente quer escrever bonito, escreve um parágrafo enorme, não coloca ponto, não coloca vírgula, a pessoa se perde inteira. Toda vez que o seu noun, o seu substantivo, puder ser transformado em um verbo, use-o na forma verbal. Então, give assistance é possível, mas to assist também é possível. Na escrita, o to assist, o verbo, o noun em forma de verbo, o substantivo em forma de verbo, fica muito mais forte, mais direto ao ponto. Você está descrevendo a cena melhor. Outro exemplo, conducted an investigation contra investigated. Investigated é muito mais forte. Verbo
Verbos como is, are, am, have, has são fracos. E eles tiram o potencial da sua frase e deixam o texto um pouquinho mais chatinho de ler. Normalmente eles precisam do verbo principal na forma ing, que também quebra um pouco o fluxo do texto, que deixa as cenas mais fracas, as frases mais fracas. Então prefira sempre os verbos ativos, verbos fortes. Por exemplo, verbo is, no passado was. Atenção à seguinte frase. Eu tô te contando uma história que aconteceu lá na savana da África. The lion was running towards the zebra. Was running. The lion was running. Eu quero pegar esse was running, que deixa a minha frase fraca, e trocar ela por um verbo mais direto, mais forte. Por exemplo, the lion strode towards the zebra. Então eu troquei o was running pelo strode. Ele correu forte em direção à zebra. Eu não preciso do was running. Eu não preciso falar que essa ação estava em progresso. Eu posso usar o passado simples nesse caso. Não tem problema nenhum. A frase fica muito mais forte. Próxima dica: avoid unnecessary adverbs. Então o que é isso? Evite advérbios desnecessários. O que é isso? Por exemplo, the girl was crying sadly. If the girl was crying, of course it was sadly. É redundante. Então, the girl was crying. If she was crying, she was sad. Quando a gente adiciona o sadly no final, a gente cria uma redundância que fica chata de ler, fica desnecessário. Agora, se a menina estava chorando por alguma coisa feliz que aconteceu, se ela estava emocionada, aí sim faz sentido colocar o advérbio, porque você está contrastando duas situações diferentes. Crying, but happily. The girl was happily crying. A garota estava chorando feliz, alguma coisa boa aconteceu. The boy ran quickly. O menino correu rapidamente. Se ele correu, a gente acha que foi rápido. Agora, se a gente falar... Então é desnecessário falar que ele correu quickly, que ele correu rapidamente. Agora, se a gente quiser falar que ele estava um pouco sem vontade de correr, a gente pode falar. E sim fica legal no texto falar the boy ran slowly. Ele correu mais devagar, ele estava se esforçando, se arrastando ali para correr, por exemplo. E o mesmo acontece com a voz passiva. Be careful with the passive voice. Nem sempre ela é necessária. Às vezes ela soa mais formal, mais bonita e a gente quer usar ela em tudo, mas não precisa. Ela deixa o texto chato. Onde você puder usar a voz ativa, the active voice, use. Se você souber quem for o seu sujeito, se você estiver falando sobre o seu sujeito e ele for importante na história, não tem por que usar a voz passiva. A voz passiva é só para quando a gente desconhece o sujeito, para falar das notícias, textos mais acadêmicos, mais chatos. Se esse não for o seu objetivo, não use-a, deixe-a de lado. Lembre-se que uma boa escrita vem com tempo e prática. 10 minutos por dia é o necessário. Nem que você tenha que copiar, nem que você tenha que reescrever algo que você esteja ouvindo. Comece assim. Comece a reescrever, parafrasear textos que você tenha lido com as suas próprias ideias, com as suas próprias palavras. Comece assim. Comece com um parágrafo descrevendo o seu último fim de semana, descrevendo a sua última viagem, descrevendo a sua comida favorita, o seu lugar favorito. Comece com coisas simples. Um parágrafo. Depois que você começar a adquirir mais vocabulário, começar a refinar a gramática, começar a brincar mais com isso, aí você começa a construir um texto maior, um texto mais completo. E só para fechar, galera, pratique e peça feedback. Peça para alguém que tenha mais experiência, que manje bastante de inglês, para que leia o seu texto, sugira alterações, indique possíveis erros. Essa é a melhor forma de aprender, ter outra pessoa, outros olhos para ler o seu texto. Às vezes você acha que está lindo e perfeito, mas uma segunda leitura pode achar erros, pode achar coisas que você possa melhorar muito. Alright? Guys, e é isso então por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se achou que faltou alguma coisa, escreve pra gente. And I'll see you in the next video. Thank you very much. Bye!